Olá, mais uma vez estamos aqui com o coração grato ao nosso Deus e eu quero transmitir mais nesses minutos uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo diferentemente dos outros dias e por uma razão lógica para mim, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 17 em diante, que diz: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Bendito seja Deus pela leitura da sua palavra. Meu querido, minha querida, meu ouvinte, nós queremos compartilhar nesta palavra a partir de uma pergunta que me foi feita hoje pela manhã. Um senhor me perguntou: Elson, será que esse vírus foi feito em laboratório? Será que não tem nada a ver com a mão de Deus? Será que é só a mão do homem? Por que ele me fez uma pergunta dessa? Porque ele assistiu na internet alguém falando que este vírus era totalmente responsabilidade do homem, não tinha nada a ver com Deus, não tinha a mão de Deus, ou no mínimo o dedo de Deus, como já falamos algumas vezes atrás. Queridos, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso. Ele cuida da sua criação de maneira minuciosa, poderosa, cuidou quando criou, continua cuidando e continuará até o fim, quando ele passará o fogo nessa criação e queimar tudo, de modo que não sobrará nada. Esse será o fim, então, desta criação. Mas o que tange a essa pergunta que me foi feita, eu digo: olha, se Deus não estiver nesse negócio, então nós podemos considerar que Deus é um Deus pequeno, um Deus que não tem controle sobre a sua criação, nem o que acontece nela. Mas não é assim que pensamos. Nós cremos sim que o nosso Deus é o Deus todo-glorioso, todo-poderoso. E para ilustrar então esta minha resposta, eu me recordei desse texto, o texto que agora li para os queridos. É um texto que fala sobre o cativeiro do povo de Deus ali na Babilônia. Queridos, esse povo era o povo sim de Deus, escolhido de Deus. Era o povo da história de Deus. O povo que Deus escolheu para que o seu filho descendesse desse povo, especificamente da tribo de Judá, como de fato o foi. Só que esse povo, por simples ganância, se eu posso dizer simples, eles começaram a desobedecer a Deus acerca das leis estabelecidas por esse próprio Deus. Deus falou para esse povo assim: olha, por 6 anos vocês plantem, e no 7º ano a terra terá o seu descanso, para que ela possa repousar. Sabe o que o povo fazia? Plantava o 6º ano e plantava no ano que era o ano de direito da terra, para a terra descansar. Eles continuavam plantando. E certo tempo Deus usou o profeta Jeremias, como está escrito nesse texto aqui, e disse: olha, vocês vão para o cativeiro por algumas outras razões, mas dentro de todas as razões, uma destacamos aqui, que foi o último versículo que nós lemos, e veja que coisa gloriosa e poderosa que está escrito aqui.
para que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O que significa dizer isso? Que a terra só teve descanso, o descanso merecido, dado por Deus, mas usurpado e roubado pelo homem, quando esse homem que explorava o dia do ano de descanso dessa terra dado por Deus, estiveram então lá no cativeiro. Uma das razões por que esse povo ficou 70 anos escravo foi por conta da ganância, da desobediência. Eis uma razão por que este vírus está aí. No mínimo, queridos, eu tenho falado e repetido N vezes. É o dedo de Deus. Em outras palavras, Deus está disciplinando o seu povo, Deus está chamando o seu povo, e esse vírus não veio por acaso. Deus está no controle disso tudo. É uma didática também de Deus, é uma pedagogia de Deus, chamando a gente para estar mais próximo dele, chamando a gente para amá-lo mais. Tem muita gente com ganância, tem muita gente ganancioso nesse mundo, extrapolando os limites daquilo que Deus estabeleceu. Assim como aconteceu com esse povo, tem acontecido nesses dias também. Portanto, você que teme a Deus, que tem Jesus no seu coração, esteja atento a esse chamado de volta de Deus para mim, para você, para estarmos mais próximos dele, buscando a face dele, obedecendo à vontade dele. Queridos, Deus estava no controle. Foi Deus quem mandou então os caldeus, foi Deus quem mandou, que é o mesmo povo, não é chamado de forma diferente, os babilônicos, para irem então ali em Jerusalém e tomarem aquele povo dentro desse quadro. O mesmo Deus que usou então Nabucodonosor para isso, foi o mesmo Deus depois que usou Ciro, o rei da Pérsia, para trazer esse povo de volta. Veja o verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. O mesmo Deus que providenciou o cativeiro por desobediência da ganância, do excesso, foi o mesmo Deus que depois de 70 anos levantou um rei que não cria no Senhor, mas que foi instrumento das mãos do Senhor. E depois ele fala como alguém que crê no Senhor, que o próprio Deus o levantou para que ele construísse ou reconstruísse ali um templo em Jerusalém. E ali ele começou libertando o povo de Deus. Queridos, o mesmo Deus que solta ou que permite um vírus desse para trazer o seu povo de volta, é o mesmo Deus, queridos, que dá capacidade, a compreensão e a inteligência para que também a cura chegue. Mas no intervalo entre um e outro, entre a ida para o cativeiro e a volta do cativeiro, esse povo foi tratado. Nesse intervalo entre o início desse vírus e o fim dele, Deus também está querendo tratar com seu povo. Você já entendeu a lição? Deus está no controle de todas as coisas. No mínimo, eis o dedo de Deus. E o que a gente deve fazer? Nós devemos nos render a esse Deus todo-poderoso, todo-glorioso, que tem domínio e controle de todas as coisas. Não pense que isso está fora do domínio e do controle de Deus. Pelo contrário, o nosso Deus controla todas as coisas. Você está sob controle de Deus? Fazendo a vontade de Deus? Obedecendo a Deus? Espero que sim.
senão não tarde em voltar para os caminhos dele. Boa noite, fique com Deus.